Agora, uma coisa que me deixou bastante encucado nesse processo é quando você disse lá no início que essa plasticidade ela é muito característica da questão da drag queen, né? E você cita muito esse período do século XVIII, XIX como um marco muito fundamental do surgimento, pelo menos, da ebulição disso tudo, né? Então, e nesse momento a gente está vendo surgir uma nova classe social, uma ascendente. Sim, um novo modo de produção. Capitalismo industrial, mas também romantismo reagindo ao iluminismo e tudo mais. O que é a drag queen como um formato, como você bem disse? Uma forma que busca justamente esse exagero em relação àquilo que se coloca, tem a ver com esse momento histórico em específico? Boa pergunta, Felipe. Eu vou tentar começar assim. O Adorno tem uma frase que é: toda forma artística é um conteúdo sócio-histórico decantado. Então, a crítica cultural adorniana, ela tem isso como uma de suas máximas. As formas artísticas, romance. Romance é uma forma artística. Ele não existia. Sim. Ele passa a existir. É um conteúdo sócio-histórico que decantou. Então vamos lá. Romance. Do dia pra noite, é longue durée, não existe do dia pra noite, uma longa duração. Do dia pra noite, você tem uma classe de mulheres ociosas letradas. Antes, elas eram aristocratas. E elas tinham acesso ao melhor produzido por Virgílio. Elas tinham acesso a além latim. Elas conheciam Homero. Elas sabiam citar de cor a Eneida. Então, as aristocratas não iam ler Robinson Crusoe. Pega essa historinha de bosta e enfia no cu. Sim. Mas você tem as burguesas, que são um bando de escrota, fudida, que não sabe comer, que fede, que não sabe se comportar, que agora tem dinheiro e tempo hábil, e que não lê latim. E elas vão ler Robinson Crusoe. Romance a leitura vernacular começa a ser mais popularizada. E é uma forma. Sim. É uma forma sócio-histórica que decantou. Você tem uma nova classe com tempo livre podendo ler. E essa classe não tem os recursos para ler os clássicos da antiguidade. Algo vai aparecer para suprir a demanda dessa classe. Então, crítica de cultura adorniana, máxima do Adorno, vamos pensar a drag. A forma é um conteúdo sócio-histórico decantado. Quando a gente pensa que o século XVIII ele consolida a noção de que existe uma esfera pública e uma esfera privada, ou seja, é durante o 1700 que a figura do rei, a figura do juiz, começam a ter atributos identificáveis e espaços e blá 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 blá. Isso é algo que está sendo gestado, que vai viver. E aí eu gosto muito de brincar que é do seguinte: pensa um nobre francês, entra em Versalhes no 1700, o que ele está usando? Uma roupa bem grande, larga. Como que é? O que ele está usando no pé? Peruca, um sapato e uma meia muito grande. Um sapato de salto. Para não pisar na merda. Sim. Então ele está usando um sapato de salto. A pele dele está exposta? Com certeza não. Ele usa o quê? Uma meia alta. Uma grossa meia calça. O pelo dele escapa da meia? Não sei, não. Não. É uma meia que tampa todos os pelos. E de longe ele tem uma pele perfeita e alva. E ele usa uma roupa com enchimento. Para aumentar onde tem que aumentar e diminuir onde tem que diminuir. E ele cobre toda a pele com uma grossa camada que mostra que a pele dele é perfeita. E ele tem vastos cabelos. E ele tem o rubor nas maçãs. E ele... É uma drag queen, gente. Né? Só não existe drag, só não existe a noção. Bicha,
Pega ela agora e coloca ela em Copacabana, ela vai... Yes, Queen, work! Né? A gente vai dar dinheiro pra ela. Sim. Então, olha o que eu tô te dizendo. A forma é um conteúdo sócio-histórico decantado. Sim. Quem tem acesso a meia, peruca, maquiagem e salto naquele século? Pouquíssimos. Sim. Com a ampliação dos modos de produção, com a produção em larga escala, com a fábrica, com a indústria, mais pessoas passam a ter o acesso. E o signo deixa de ser de distinção e respeito e pode ser de zoeira. Sim, entendi. Né? Sim, sim. Só que assim, e uma curiosidade então nesse sentido, porque quando essa classe social burguesa ascende, é claro que a gente está falando de um outro momento histórico, a burguesia que a gente fala hoje não é aquela burguesia que a gente falava naquele contexto. No Brasil até é. Mas, as capitanias hereditárias estão vivas no Brasil. Perfeito, perfeito. Mas existia então assim uma visão dessa burguesia para essa aristocracia de desdém. E até de uma certa assimilação, em algum grau? É maluco, né? Porque todo o processo de aproximação, ele contamina as duas partes. Sim. Né? Então, a partir do momento que a gente fica amigo, você destruiu a minha vida e eu destruí a sua. No sentido de que eu vou contaminar Felipe de Guilherme e vou contaminar Guilherme de Felipe. Se a gente fizer negócios, se a gente ficar amigo, se a gente ficar inimigo, a gente vai se contagiar e se contaminar. Sim. Uhum. Então, é claro que quando a burguesia está tentando aprender a usar talher, ela vai fazer com que o talher fique um pouco mais escroto. Sim. E, ao mesmo tempo, vai se sofisticar um pouco. Né? É um processo de contágio. O que eu quero chegar é justamente essa perspectiva ideológica mesmo. Há uma ideologia naquele tempo aristocrática, digamos assim, uma subversão desse momento de uma ascensão de uma classe burguesa que olha para essa classe burguesa, olha para essa aristocracia como, digamos assim, detentora dessa ideologia de um tempo, mas que agora eu devo ascender como essa nova classe social dominante. Sim e não. Sabe por quê? A estética é o campo de estudo da sensibilidade humana. Sim. Estética é isso, né? Na filosofia, a estética estuda a sensibilidade humana. Percepção, né? Percepção, né? A sensibilidade como a gente sente. Sim. Né? Um burguês não se aristocratizará. Sim. Em parte porque o que permite a ascensão da burguesia é uma crítica moral à aristocracia. A aristocracia é preguiçosa. Então eu não vou usar salto alto. A aristocracia é encostada. A aristocracia depende da escravização, dos servos. Então eu não vou ter alguém para arrumar meu cabelo com 6 andares. Entende? Sim. Então tem parte que é uma crítica. E eu vou precisar destruir os signos. Sim. A peruca vai ser coisa de desocupado. A meia calça vai ser coisa de viado. O salto alto vai ser coisa de gente que tá longe do povo. E tarará, tarará, tarará. Sim, sim. Isso aqui. Mas alguns símbolos estéticos permanecem? O palácio? As pinturas também, talvez? Não, as pinturas é o que mais muda. Não. Eu digo assim, de mudança, claro. Eu digo assim, de assumir determinados símbolos. Por exemplo, eu preciso ter a minha fotografia dentro de casa. Então, assumir esses símbolos. E aí até a mesma a função pintor, ela passa a assumir uma lógica mais mercantil, de mercadoria. O retratista, né? Porque, enfim, é isso. A galera tem essa noção do pintor ser o cara... Ser o Van Gogh, né? Que pintou A Noite Estrelada. Não, é o cara que tá ali... Comissionado por um nobre. Por um nobre e agora por um burguês, né? Nesse momento. Rapidinho, antes de você continuar, temos 700 pessoas online. Eu garanto que nem todos deixaram um like. Então, por favor. Galera, deixa o like. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal. E, se possível, vire membro pra estar no nosso grupo de Telegram, ajudar a formar as pautas, trocar uma ideia com a gente. É isso. Pode mandar pergunta. Mande pergunta, superchat, LivePix. Estamos aqui isso. aguardando as vossas perguntas. Se inscreve no canal e mande sua pergunta. O LivePix tá aqui do ladinho.
E o superchat, que a gente vai mandar a pergunta aqui pro Gui, que eu sei que assim, eu e o Matheus não estamos nem aqui. Só pra ele. Vambora. A gente tá levantando pra ele cortar. A gente tá batendo papo. Só batendo papo, mas Lembrando, se a pergunta estiver dentro do contexto do papo que a gente estiver falando, a gente vai ler na hora. Agora. Senão, a gente lê no final do programa, beleza, galera? Fechou? Então é isso, assim, eu acho que esse assunto é muito interessante justamente porque parte desse lugar, assim, e eu acho que o que mais me deixou curioso nisso tudo vai nesse lugar dessa plasticidade que de alguma forma se associa com esse espírito de um tempo. Total. De alguma forma, né? E que me lembra muito, quando a gente fala de cinema, mas também na arte como um todo, não só no cinema, dos maneiristas, né? De alguma maneira. Por isso que eu quis voltar lá no tempo e tentar ver se era esse momento histórico, de alguma forma, que está associado. Porque o maneirismo, na verdade, é ali no pós-renascimento e tudo mais, mas que tem esse negócio de um esticamento das possibilidades estilísticas, enfim. Vamos lá. Tem duas coisas que tá me vindo, te ouvindo falar. A primeira é uma crítica cultural inglesa chamada Henny, mas eu não lembro o nome dela, só pude gravar esse último porque é muito drag. Henny, doutora Henny. E ela tem um livro que fala sobre fairy... Eu tô tentando o título de cabeça, é tipo fairies, não sei o que lá. Que são 3 nomes, né? Fairies, não sei o que lá. E é um estudo sobre a acepção da homossexualidade pela classe trabalhadora na Inglaterra do 1800. Sim. E é uma obra canônica da teoria queer. Tarará, tarará. O que essa crítica cultural fez? Ela foi atrás de que diabos os caras de Leeds, de Manchester, onde tinha classe trabalhadora, pensavam de um viado. O que circulava? O que se falava? E ela descobre coisas assim assustadoras. De como era normal, de como tava tudo bem, sabe? Coisas assustadoras. A gente tende a pensar que essas pessoas sempre foram rejeitadas, estigmatizadas, e não era assim no mundo todo o tempo todo, sabe? E tanto é que um dos nomes pra eles era fairies, sabe? As fadas. O próprio termo gay, felicidade, né? Bom, enfim. Aí, então isso me veio uma coisa, mas tem uma outra coisa que me veio, que era mais importante, né? De quando você tá falando de um momento no século, dos maneiristas e tal, de um momento histórico. Para nós, LGBToas, tem um texto que é meio fundamental, que é de um historiador estadunidense chamado John DeMilio, D''Emílio, que ele escreve um texto chamado O Capitalismo, de cabeça, né? O capitalismo inventa, cria, possibilita a identidade homossexual. E é uma aula, né? Depois ele trabalhou o texto, mas o texto original é uma aula que ele deu numa universidade de história, num curso de história numa universidade nos Estados Unidos. E o John DeMilio, ele conta nesse texto como o êxodo rural, o rompimento da estrutura família como modo de produção, a desidentificação dos sujeitos, a incapacidade de nomear o sujeito na rua, o salário, os turnos, a falta de luz, os becos e vielas criam a homossexualidade. Sim. Então, até o trabalho... O Pichu Moreno até escreveu aqui, ó. Olha a lacração na Revolução Industrial. R$5 pra gente, olha a lacração. Começou a lacração! Começou a lactação. Começou. E aí é ali, no berço da Revolução Industrial, que lésbica e gay começa. Porque é a primeira vez que, historicamente, a gente pode, a partir do nosso desejo, construir um modo de vida. Isso nunca existiu. Sim. Isso nunca existiu. A não ser que você fosse um aristocrata. Sim. Aí isso sempre existiu, né? Tem czar que era viado e tal. Mas voltando.
É a partir desse momento que você tem um novo sujeito social nessa sociedade, nesse modo de produção, que é o sujeito lésbica e viado, né? E aí não vai demorar muito pro sujeito drag queen aparecer. Sim. Parece um estágio natural que se chegaria, né? Sim. Natural, mas... É, porque as coisas vão caminhando sim, pra um lugar, sabe? sim. Inevitável. Isso. Inevitável, melhor palavra.